Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal de Tarde desta quinta-feira, Cabo Verde, no Ácer aqui em Sabreto, que nós sabemos bem disposto para levar informação até nós. Se lembra do Mercado Notícias, que é 9h18, 6h4, uma ferramenta que bom o tempo para partilha o sugestão de reportagem, denúncia que nós aqui podemos fazer. Destaque de hoje, o Ministério Público, o Tribunal de Comarca de Praia decreta a prisão preventiva para aquele jovem suspeito de violar aquela idosa de 85 anos. Então começa a jornada de hoje a falar sobre segurança marítima, onde é que o diretor do Centro de Operações de Segurança Marítima, a FREC Cabo Verde, desempenha um papel fundamental na segurança marítima e regional e também atlântica. Ricardo Dias destaca que o uso de tecnologias avançado na cooperação entre instituições. A declaração foi feita durante uma palestra na Universidade de Cabo Verde sobre o tema Segurança Marítima em Cabo Verde, o papel vital da Guarda Costeira através do COSMAR, dirigida a estudantes profissionais da área. Segundo Ricardo Dias, o Centro de Operações de Segurança Marítima tem responsabilidade direta na vigilância e resposta a ameaças como narcotráfico, pirataria, migração ilegal, pesca não regulamentada e até terrorismo transnacional, operando 24 horas por dia em toda a zona económica exclusiva de Cabo Verde. Sobre segurança marítima, como apresentamos lá, Cabo Verde, estamos no coração do Atlântico, né? Com os dados que temos, podemos dizer que estamos bem. O COSMAR garante a monitorização da nossa zona económica exclusiva 24/24. Temos várias missões de patrulhamento conjuntas com as forças parceiras, tanto navais como aéreas. O importante é que durante as atividades conjuntas de patrulhamento não foram detectadas nenhuma atividades ilícitas. Tivemos voos constantes, além dos voos, o COSMAR, com a inteligência que tem através das diferentes plataformas de monitorização com acesso a apoio e imagens satélites, não foram detectadas nenhuma atividade ilícita. Apesar dos avanços, Ricardo Dias frisou que nenhum país consegue garantir a segurança marítima sozinho, defendendo uma abordagem integrada com forças de segurança como Polícia Nacional, Judiciária e demais parceiros nacionais e internacionais. O COSMAR, segundo este responsável, está equipado com tecnologia de ponta, incluindo sistema de inteligência artificial capazes de detectar comportamentos suspeitos de embarcações, rastrear histórico de trânsito e alertar para possíveis ameaças. Segundo o mesmo, há algo que carece sempre de melhorias. Há sempre margem para melhorar, né? Porque sabemos que as entidades criminosas tentam sempre estar um passo à frente, mas nós temos de acompanhar as tecnologias e usar as novas tecnologias, por exemplo, inteligência artificial. O COSMAR já utiliza inteligência artificial que faz a detecção das atividades ilícitas, que nos permite ver o histórico do navio simplesmente que passa em trânsito normal na nossa zona económica exclusiva. A nível de formação, nós estamos bem formados e a formação, o âmbito da inteligência marítima é contínua, aprende-se todos os dias, então o objetivo é melhorar. A palestra serviu como um momento de sensibilização sobre a importância estratégica do mar para Cabo Verde, reforçando o compromisso do COSMAR em atuar como vigilante permanente da segurança marítima nacional e regional. E aproximando em situação de abandono, o jovem que foi encontrado debilitado na zona de Prainha foi finalmente acolhido para o Hospital de Trindade. Essa informação lhe foi fornecida para uma fonte que tem acompanhado a situação de jovem. Entretanto, nós continuamos a esperar mais informações junto do hospital sobre esse caso que comove a sociedade. Depois da nossa reportagem, voltamos a este local para verificar a situação do jovem que está em situação de rua. No entanto, a informação que obtivemos é que o jovem foi levado pelo Hospital da Trindade. A informação foi confirmada por uma funcionária de um hotel próximo que disse ter testemunhado a presença dos profissionais de saúde no local durante a manhã desta quarta-feira. Foi resgatado para o Hospital de Trindade. Aquela é a única informação que eu não tive nesse momento. Segundo um relato de um morador que preferiu manter o anonimato, o jovem chama-se Freddy, um rapaz aparentemente normal
e vivia sozinho na casa dos pais. Um conselho quanto um jovem normal, não tem muito um conselho, nunca conselho com nada. Depois que se viaja praticamente ainda sabe quanto tempo, porque não teremos de passar assim, a falar com ele normal. Recorda-se que, conforme noticiado anteriormente, foi um taxista quem primeiro alertou para a situação. Segundo o profissional, o jovem permanecia dia e noite no mesmo local, visivelmente debilitado, enquanto funcionários de um hotel da zona lhe levavam comida. Segundo informações, os familiares do jovem residem aqui na zona de Calbaceira, mas infelizmente numa outra informação apontou-nos que os mesmos estão viajados e a casa está abandonada. Tentamos contatar o Hospital da Trindade para saber mais sobre o estado de saúde de Fredi e o tipo de tratamento que está a receber, mas até o momento não obtivemos resposta. No Tobago, sempre um assunto que já corre e continua a tocar teu tinta. A JOC reage à acusação formal apresentada pelo Ministério Público contra jornalistas Daniel Almeida e Hermínio Silves. Essa acusação em causa é para desobediência qualificada por ter publicado reportagem sobre a investigação de morte de Zezito Dente de Ouro em segredo de justiça. Em comunicado, o Ministério Público infere a acusação contra os jornalistas Hermínio Silves, de Santiago Magazine, e Daniel Almeida, do jornal A Nação. Ambos os jornais também são arguidos por desobediência qualificada por terem publicado reportagens sobre a investigação à morte de Zezito Dente de Ouro e onde o nome do atual ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, aparece mencionado. Além dos jornalistas, o procurador Nilton Muniz acusa os inspetores da Polícia Judiciária André Semedo e João Emílio Tavares e o procurador Ari Varela de serem os responsáveis diretos pela alegada violação do segredo de justiça. A Procuradoria pede julgamento perante Tribunal Singular, não promove por hora nenhuma medida de coação contra os arguidos, mas manda notificar Paulo Rocha e os agentes da PJ que estavam a ser investigados para, se quiserem, num prazo de 7 dias, também agirem civilmente contra os ora arguidos exigindo indemnização. Sobre este assunto, a Associação Sindical de Jornalistas de Cabo Verde já reagiu, considerando que este é um sinal claro que a liberdade de imprensa está em divergência. O que temos o Ministério Público que devia estar ali a proteger o interesse público, devia estar ali a proteger o livre exercício do jornalismo e de toda a liberdade, se está dando uma forma intimidatória, persegue jornalistas e órgãos de comunicação social, num único tentativa de cala que os órgãos de comunicação social e cala jornalistas, e esse caminho de trazer à tona que alguns elementos da cresce secunde. Jeremias Furtado diz estranhar o silêncio dos legisladores acerca do assunto. E o poder político boca calado e políticos quietos. Por cima que eles têm interesse na deixa que e tenha mal entendido entre jornalistas e Ministério Público. Isso está a ser uma luta meio que desgastante, mas enquanto a JOC estiver ali como uma associação sindical que representa a classe jornalística, não seria a luta. Ainda sublinha e lamenta que, apesar de, a portas do país assinalar os 50 anos da independência nacional, a questão da liberdade de imprensa ainda está condicionada. Um país com 50 anos de independência e ainda com dúvida se jornalistas é ou não abrangido para a Segredo de Justiça, ainda com dúvidas se não pode fazer ou não determinadas peças que é claramente de interesse público, mas não pesca com dúvida se não pode fazer ou não, que ele é bonito, é que algo que não pode orgulhar de falar, mas que houver alcança nesses 50 anos de independência. O presidente da JOC apela à união de toda a classe jornalista. É uma luta de todo jornalista e se nunca une, não está complicado. Então, jornalistas têm que unir, têm que estar unidos em prol de nossos interesses em comum, que é garantir condições para não exercer nossa função. A nossa equipa de reportagem tentou falar com os jornalistas acusados, Daniel Almeida e Hermínio Silves,
mas estes disseram que, por recomendação do advogado, vão permanecer em silêncio. Tribunal de Comarca de Praia decreta prisão preventiva para jovem suspeito de violar a senhora de 85 anos. A jovem está sendo indiciado por um sequestro agravado contra a mesma idosa. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República fez saber que, no âmbito da investigação de um auto em instrução registrado na Comarca da Praia por fatos ocorridos na madrugada do dia 8 de junho de 2025 no interior do município de Ribeira Grande de Santiago, onde uma idosa de 85 anos foi agredida física e sexualmente, o Ministério Público ordenou a imediata abertura da instrução. Com a coadjuvação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, lê-se na mesma missiva, o Ministério Público recolheu indícios de fatos suscetíveis de integrarem em abstrato a prática de um crime de agressão sexual com penetração em autoria material e em concurso real efetivo com um crime de sequestro agravado, todos previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Lê-se ainda no comunicado que durante a investigação foi identificado como suspeito da prática dos fatos um indivíduo do sexo masculino de nacionalidade cabo-verdiana de 34 anos de idade, residente no interior do município de Ribeira Grande de Santiago, e nessa sequência o Ministério Público ordenou a detenção do mesmo fora de flagrante delito. Sobre esse processo que continua em investigação, permanecendo em segredo de justiça, o suspeito foi submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido e, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado ao arguido como medida de coação à prisão preventiva. Instituto Cabo-Verdiano de Criança e de Adolescente quer reforçar a articulação entre instituições públicas e também privadas na proteção de criança e de adolescente. Durante o encontro, o presidente do ICA, Zaida Freitas, alerta para desafios persistentes como o trabalho infantil e também a violência sexual, e ele pede união de esforços para garantir o direito das crianças. Que ainda falta a sua aprovação, portanto, na especialidade. Iremos analisar, portanto, o ECA e as suas alterações, que é um instrumento que vem exatamente reforçar este sistema de proteção. O representante do Unicef, Jairson Gomes, que participou do encontro, destacou a iniciativa como um passo decisivo para fortalecer um sistema de proteção mais robusto e eficaz. Com este evento, o país dá mais um passo firme na consolidação do seu sistema de proteção da criança e do adolescente, reforçando o seu compromisso com os direitos da criança, como prioridade central para um desenvolvimento sustentável, inclusivo e verdadeiramente transformador. Constatamos que Cabo Verde vem dando provas concretas desse compromisso. Por seu turno, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social sublinhou que ainda persistem desafios no que diz respeito à violência contra crianças e adolescentes. Naturalmente que temos também o desafio da violência sexual contra crianças e adolescentes. É claro que a nossa legislação pune. É claro que a polícia atua, a justiça atua. Mas, por vezes, a não atuação da polícia, a não atuação da justiça, deve-se muito à cumplicidade daqueles que deviam falar. Deve-se muito à cumplicidade daqueles que deviam denunciar, que deviam ser a primeira fortaleza de qualquer criança. Neste quadro também é preciso continuarmos o trabalho de sensibilização, de responsabilização das famílias e dos cidadãos que omitem ou são cúmplices da violência contra crianças. Com este encontro, o Instituto Cabo-Verdiano de Criança e de Adolescente reafirma o seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas e das redes de proteção, visando garantir o desenvolvimento integral e a defesa dos direitos de todas as crianças e adolescentes em Cabo Verde.
E recentemente foi denunciados novos casos de abuso sexual ali na Cabo Verde, casos que garantir que está a ser acompanhado de perto. Ele assegura que também está a ser prestado apoio essencial às vítimas e também às suas famílias. Nos últimos dias vieram ao público casos de abuso sexual ocorridos em diversas ilhas do país. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente afirma que tem acompanhado de perto as vítimas e os seus familiares. Portanto, esses casos, muitos desses casos são casos que inclusive foram denunciados pelo próprio ICA, que faz o papel de acompanhar a vítima e os familiares, dando apoio psicossocial, dando apoio psicológico, que é de extrema importância nessas alturas. Nós também, no âmbito destes processos, para além deste apoio direto à criança e à família, também prestamos assessoria técnica, portanto, ao Ministério Público e ao Tribunal, nomeadamente elaborando relatórios no âmbito da psicologia forense, relatórios da avaliação psicológica e também relatórios sobre a situação sociofamiliar, muitas vezes solicitados pelo Tribunal. Segundo Zaida Freire, quando se fala em responsabilizar a família, não significa que se está contra ela. Pelo contrário, a instituição está ao lado da sociedade civil, que desempenha um papel extremamente importante. Nós não estamos contra a família, pelo contrário, nós estamos juntamente com os nossos parceiros, e aqui a sociedade civil tem um papel extremamente importante, que é quem normalmente está na comunidade, está em contacto com as famílias. Portanto, existem instituições que podem apoiar as famílias a vários níveis, e aqui não falo, quando falo em ajudar, não falo apenas, portanto, de recursos, económicos, falo também de recursos sociais, de recursos educativos. Muitas vezes as pessoas precisam de orientação. Nós sabemos que os desafios são muitos, não é? Portanto, educar um adolescente nos dias de hoje, quem é mãe, quem é pai, sabe que não é fácil, mas independentemente desses desafios, a família tem que continuar o seu papel e tem que o fazer de forma responsável. A instituição pede à comunidade que esteja atenta e que colabore na proteção dos direitos das crianças e adolescentes em Cabo Verde. A obra de construção de centro de saúde na Ribeira das Patas, lá na Santo Antão, Porto Novo, já está na sua reta final. Vou fazer uma curta pausa de volta instante com o destaque das ilhas. Estamos de volta com a nossa segunda parte de Cabo Verde no ar. Você chegou a se sentir cumprimentado e também em casa. No comércio das ilhas, na ilha de Santo Antão, daqui a obra de construção de centro de saúde de Ribeira das Patas, na Porto Novo, se na reta para junho de 2025, feita pelo Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo. As obras ainda estão em andamento e devem prolongar-se por mais alguns meses, com conclusões previstas até o final deste ano. De acordo com o Governo, trata-se de um centro de saúde e Pedro Vaz, na Ilha de Maio, essa com a inauguração de viveiros e também de hortas escolares. Existe a Valicília pioneira de Fundação Maio Biodiversidade.
A Ilha do Maio deu mais um passo em direção à sustentabilidade, com vários tipos de plantas fruteiras, hortaliças e plantas endémicas. 2 escolas dessa ilha recebeu os seus primeiros viveiros e hortas. A iniciativa entrega-se numa estratégia de educação para o desenvolvimento sustentável, proporcionando às escolas espaços verdes. Então, junta-se a contribuir com plantas, sobretudo para restaurar os ecossistemas. Sobretudo uma área dunas, por exemplo, que perde as espécies de plantas, sobretudo uma área tarafo, que não faz plantação de outras espécies, né? Tem áreas também, por exemplo, que removem espécies invasoras, como a área acácia, né? Para não inserir, por exemplo, plantas que naturalmente tinham lá antes de a acácia ter invadido aquele sítio. E mais de contribuir para a questão de mudanças climáticas, para a questão de restauração, também tem uma função de, tendo horta associado a ele, é para contribuir também com aquilo que está para ter mais também produtos verdes na escola. O coordenador das áreas protegidas, Jairson Veiga, destacou que o projeto estimula práticas agrícolas sustentáveis e criar maior sustentabilidade para a proteção do ecossistema local, promovendo ainda o envolvimento comunitário. O animais têm super carregar na questão de plantas leguminosas, muito importante para a saúde e também desenvolvimento de crianças. Né? Tudo está dentro de praia, está dentro de barco às vezes deficitário, que os produtos chegam com qualidade baixa, e aquilo que ele produz ainda é muito pouco. Então, dessa forma, está na escola, junto com o viveiro, acaba por, não é, ajuda as escolas a ter uma subsistência, ter produtos também que livre de agrotóxicos, sobretudo mais saudável também para a criança, e assim apoiando, combatendo aquilo, promovendo a segurança alimentar nas comunidades escolares. Também tem que não falar que outro objetivo fundamental tem a ver com a educação ambiental. Como na escola, que as crianças também, junto com o professor, participam na produção de suas próprias plantas, e depois estava planta nas suas comunidades. Jairson Veiga concluiu que essa ação resultou de uma parceria entre Função Maio, Biodiversidade e o Ministério da Educação e contou com o financiamento de parceiros internacionais. Estádio Municipal de Ponte Novo, lá na Santo Antão, já está pronto para receber jogos do Grupo B de Taça Independência. Vou fazer mais uma curta pausa, te volto dentro de instantes, já. Tinha-se de volta com a terceira parte de Cabo Verde no ar, fotos renovados de boa tarde. No Tapapia Gossin sobre Taça Independência, no Tafarama Estádio Municipal de Ponte Novo, lá na Santo Antão, onde está pronto para receber jogos do Grupo B, cuja final se arranca é sexta-feira, 27 de junho.
O presidente da Associação Regional de Futebol de Santo Antão Sul, Fernando Lima, confirmou à agência cabo-verdiana de notícias que todas as condições estão criadas para receber este importante evento do calendário desportivo nacional. A competição, que volta ativa após 6 anos de interrupção, tendo a sua última edição em 2019 na ilha de São Nicolau, e este ano contará com a participação de seleções de Santo Antão, Maio e Santiago, esta última campeã em título. A Brava, inicialmente prevista para competir, desistiu da prova. O jogo inaugural do Grupo B colocará frente a frente a seleção anfitriã de Santo Antão e a equipa do Maio, num confronto marcado pelo Estádio Municipal de Porto Novo. Paralelamente, os jogos do Grupo A já decorrem desde terça-feira, 24, no Estádio Marcelo Leitão, na Ilha do Sal, com participação de seleções do Sal, Boa Vista, São Vicente, São Nicolau e Fogo. A grande final da competição está marcada para o Estádio Nacional, na cidade da Praia, onde será disputada a chamada Final Four. A Taça Independência, criada em 1985 para celebrar a unidade nacional através do desporto, conta no seu histórico condomínio de Santiago e São Vicente com 5 títulos cada. As Ilhas do Sal e do Fogo somam uma conquista cada. Nesta quarta-feira começa uma conferência de rede africana de mecanismos nacionais de prevenção de tortura, um evento que aconteceu pela primeira vez ali no solo cabo-verdiano para refletir sobre oportunidades e também desafios oferecidos na prevenção de tortura. A Conferência da Rede Africana dos Mecanismos Nacionais de Prevenção da Tortura surge num contexto marcado pelo avanço das tecnologias digitais, pelos impactos nos direitos humanos, visando refletir sobre os desafios e oportunidades oferecidas pelas mesmas no combate à tortura e maus tratos em contexto de privação de liberdade. Segundo a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, este evento traduz-se numa oportunidade de construir estratégias e sinergias nacionais e internacionais em prol desta luta. Propomos assumirmos um novo desafio estratégico num período onde o continente africano também assumiu a presidência da Aliança Global de Instituições dos Direitos Humanos. Garantir a sustentabilidade e eficácia da rede com base em inovação tecnológica e ação coordenada. Colaboração, sinergia regional e internacional. Esta responsável chama atenção à necessidade urgente de se reforçar os mecanismos de prevenção à tortura, afirmando ser preciso uma mudança de liderança no nosso continente. No contexto de Cabo Verde, embora sejamos reconhecidos como um país de estabilidade política e respeito pelos direitos fundamentais, não estamos isentos de desafios. Temos registrado preocupações legítimas com as condições de privação de liberdade, em particular nos centros prisionais e esquadras policiais. A superlotação, as condições sanitárias e a necessidade de formação contínua dos agentes de segurança são temas que continuam a exigir atenção e ação coordenada. Por sua vez, a Ministra da Justiça avançou que o momento simboliza um marco para o país, reiterando que a Constituição Nacional demonstra claramente a posição do país em relação à tortura. Proibindo-a terminantemente e vedando a extradição ou expulsão em caso da sua possível aplicação, e o Código Penal prevê que o crime de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante seja punível com pena de prisão de 4 a 10 anos. O Código de Processo Penal cabo-verdiano proíbe categoricamente a utilização de prova obtida mediante tortura, coação física, maus tratos, ofensas corporais e vários diplomas legais das forças de segurança contêm disposições semelhantes. O evento contou com a participação de representantes dos mecanismos nacionais de prevenção da tortura africanos, instituições nacionais e internacionais e organizações da sociedade civil. E no quadro de parceria foi lançado ali na cidade da Praia o aplicativo Escola, segundo o Diretor Nacional de Educação. É uma ferramenta de interação com acesso a tudo, informações e conteúdos pedagógicos. O aplicativo Escola foi desenvolvido visando aproximar estudantes encarregados de educação e professores. Segundo Adriano Moreno, diretor nacional da educação, este aplicativo facilitará a comunicação e interação entre as partes.
acessado através de um pequeno aplicativo, pode ser instalado no telemóvel, os filhos, claro, têm um código na escola, os pais terão acesso a esse código e a partir dali entram e têm acesso a todas as informações em tempo real dos seus filhos. Pois a escola está conectada com o SIGE, que é o Sistema Integrado de Gestão Escolar, onde tem todas as informações escolares ali, portanto a informação é imediata para os pais. O diretor assegura ainda que a segurança dos dados dos estudantes é inteiramente garantido pelo sistema de educação. É inteiramente garantido pelos sistemas de garantias ao nível nacional que existem, pois está conectado com as infraestruturas tecnológicas existentes, portanto não há nenhum perigo quanto à fuga de dados. A Joelma Tavares, CEO da DevTrust, assegura que a segurança dos dados dos estudantes está salvaguardada e que, em caso de uso indevido do código de acesso, existem ferramentas para repor a normalidade. Para aceder à informação, o encarregado ou o aluno tem de estar munido não só do seu número de identificação, mas do seu código, que é um código único, que é atribuído só ao aluno, só o aluno conhece esse código. Esse código pode ser solicitado no próprio aplicativo ou nas secretarias das escolas ou com uma chamada à Casa do Cidadão. Também a Casa do Cidadão está preparada para fornecer este código. Portanto, só quem estiver na posse do seu código é que consegue aceder às informações. O aplicativo também traz embutido uma funcionalidade que permite-me, por exemplo, ver que outros utilizadores têm o meu código associado, na eventualidade de acontecer algum tipo de fuga. E o Ministério da Educação terá os procedimentos adequados para desassociar códigos que forem indevidamente associados. Para o encarregado da educação, Danielson Monteiro, através de um clique, este aplicativo vai trazer mais interação entre encarregados de educação e os estudantes. É de permitir que acompanhe a vida do nosso educando, mesmo não estando na escola. Assim, através de um telefone, não pode saber de conteúdos do nosso filho, essas notas, essas faltas, ou seja, está permitindo estar perto do nosso filho com um clique. Ou seja, esse desempenho, se a avaliação, se tudo itens que está avaliado nele, qualquer porcentagem ou nota que está tendo naquele único elemento de avaliação, é uma revolução na educação. De realçar que este aplicativo permitirá acesso a notas, faltas e horários e gerar alertas em caso de testes e outros eventos programados. Envolvido 16 anos de elevação ao património mundial, Cidade Velha teve ganhos assinaláveis no crescimento do turismo. Posicionamento do presidente do Instituto de Património Cultural, que assegura que Cidade Velha passa de 6.000 para 65.000 turistas por ano. Além dos ganhos em termos de recuperação do sítio, das ruínas, dos monumentos e a preservação da urbe ao longo desses 16 anos, a presidente do Instituto do Património Cultural apontou também ganhos no domínio da hotelaria, restauração e número de visitantes. Temos mais camas na Cidade Velha, temos mais visitantes, temos mais serviços de restauração e isso é um ganho porque naturalmente há mais emprego e há mais oportunidades tanto para a população da Cidade Velha, também como de outras zonas do município e a própria população, portanto, da cidade da Praia. Destacou ainda ganhos a nível da consciência da população em relação a esta cidade, sublinhando que as pessoas estão mais conscientes da importância da Cidade Velha como património cultural. Eu acho que todo este trabalho que foi feito para a recuperação da Cidade Velha, para a preservação do sítio histórico, acabou de alguma forma por impactar a consciência que nós, os cabo-verdianos, temos em relação ao património. Portanto, tudo o que se fez na Cidade Velha influenciou positivamente todas as políticas públicas em relação à valorização do nosso património a nível nacional. Esta responsável apontou ainda que após a classificação da Cidade Velha como património mundial, esta localidade recebeu inúmeras oportunidades de financiamento de projetos de desenvolvimento e de preservação dos monumentos financiados pelos organismos internacionais. Porque geram empregos durante a implementação destas atividades, mas também
os resultados destes projetos, portanto, na vida da comunidade. Portanto, eu acho que no conto geral, a elevação da Cidade Velha Património Mundial é um ganho incontornável. Um dos grandes desafios destacados também por Samira Baessa versa a questão de uma nova abordagem em relação à reabilitação do património com a integração do património cultural na perspectiva do desenvolvimento local e de atender às demandas da população em termos de espaços e equipamentos de lazer, de acessibilidade e de iluminação. Edição de hoje, já está na reta final, mas também onde mostra a previsão do estado do tempo ali no país, começando pela Ilha das Montanhas, que tem o mesmo grau que a Ilha de Monte Carlo, São Vicente, 24 máximo e 21 mínimo. Ilha de Maio está mais baixo quanto a máximo, tem 23 máximo e mais alto na mínimo, 22 mínimo. De São Nicolau do Tebá até Ilha de Sal, que está equilibrado, 22 máximo e 22 mínimo. Ilha de Boa Vista está com 23 máximo e 22 mínimo. Ilha de Maio também está equilibrado, com 23 máximo e também 23 mínimo. Ilha de Santiago tem 24 máximo e 21 mínimo. Ilha de Fogo também tem 24 máximo, mas 22 mínimo. Ilha Brava está naquele grupo de equilibrado, 22 máximo e 22 mínimo. Na cidade do dia hoje, nos prepara o seguinte. Na vida tem uma hora para tudo, portanto, manter sempre forte. É um ponto final na edição de quinta-feira. Eu sou aqui a informação também Loitário Norte com Rita Ramos e Elizabeth Dias. Um bom almoço, com promessa de voltar amanhã.